Por séculos, o conceito de pecado tem sido ensinado como um conjunto de ações erradas contra Deus. Mas será que o verdadeiro pecado está apenas nos atos? Ou ele nasce primeiro na mente? E mais, será que as crenças limitantes podem ser a principal barreira entre o cristão e a experiência plena do reino de Deus? Neste vídeo, vamos explorar a relação entre mente, pecado e separação espiritual, e como a renovação da consciência é fundamental para viver a verdadeira liberdade em Cristo. O que é o pecado? Uma nova perspectiva bíblica. A palavra grega para pecado no Novo Testamento é hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Isso já nos dá uma pista. O pecado não é apenas um comportamento externo, mas um desalinhamento interno da consciência com Deus. Romanos 12, 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o apóstolo Paulo ensina que a transformação começa na mente, isso significa que a separação de Deus não acontece apenas por atos, mas por padrões de pensamento que nos afastam da realidade divina. As crenças limitantes, como prisão espiritual. As crenças limitantes são pensamentos enraizados que criam medo, culpa e escassez. Fazem o cristão acreditar que não é digno do amor de Deus. Mantém uma visão distorcida da identidade espiritual. Um grande exemplo disso é a mentalidade de servidão. Muitos acreditam que, por serem pecadores, nunca serão realmente livres ou aceitos. Mas Jesus disse, João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não apenas perdoa, mas liberta da mentalidade aprisionada pelo pecado. Onde o pecado começa? O processo da queda interna. Tiago nos dá um mapa claro de como o pecado começa. Tiago 1, de 14 a 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O processo do pecado segue esta ordem. Pensamento, um desejo ou crença limitante surge. Apego, a mente passa a alimentar essa ideia. Ação, o desejo vira comportamento. Consequência, a repetição desse padrão afasta a pessoa da consciência do reino. Ou seja, o pecado primeiro se forma na mente, depois se torna ação. Se a mente estiver renovada, a prática do pecado perde força. O reino de Deus e a expansão da consciência. Jesus sempre falou sobre o reino de Deus como algo interno e presente. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus já está dentro de nós, então o pecado pode ser visto como a ilusão da separação. Quando aceitamos crenças limitantes, nos desconectamos dessa verdade e vivemos presos em padrões destrutivos. A transformação ocorre quando rompemos essas correntes mentais e voltamos à realidade do reino. Como se libertar do pecado mental e viver na plenitude do reino? A renovação da mente é um processo contínuo que exige práticas diárias. 1. Identifique crenças limitantes. Pergunte-se: o que eu acredito sobre Deus e sobre mim mesmo? Essas crenças me aproximam ou me afastam da paz interior? 2. Substitua mentiras pela verdade. Toda crença limitante pode ser transformada pela palavra de Deus. Se penso, sou indigno, Deus diz, sou filho amado. João 1,12. Se penso, Deus está distante, Deus diz, Ele habita em mim. O Coríntios 3,16. 3. Pratique a consciência do reino. Medite em versículos que falam sobre identidade e liberdade. Pratique a oração contemplativa para sentir a presença divina. Troque a culpa pela graça. Conclusão: o verdadeiro pecado é o esquecimento da verdade. O pecado não é apenas um conjunto de regras quebradas, mas uma forma de pensar que nos afasta da realidade do reino. Quando nossa mente está presa em crenças limitantes, vivemos como se estivéssemos separados de Deus, mesmo quando Ele já nos deu total acesso à sua presença. A boa notícia? A renovação da mente é possível.
O Espírito Santo já está em nós, guiando-nos para despertar para a verdade e viver livres do peso do pecado. Então a pergunta que fica é: o que dentro da sua mente ainda precisa ser renovado para que você experimente a plenitude do reino?